Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. A expressão é velha, mas continua válida. Estamos todos no mesmo barco. Quer dizer que uma equipe, uma empresa, uma família e até mesmo uma nação só chegam ao seu destino se todos estiverem envolvidos, comprometidos e empenhados. É exatamente aí que entra o líder. No primeiro Líderes em Ação, vimos que o modelo tradicional de liderança está com os dias contados. Eu estou, assim, absolutamente convencido que se nós desejamos construir famílias mais felizes, comunidades mais solidárias, empresas mais saudáveis, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e de exercer a liderança. O César também mostrou que as competências que se exigem do líder inspirador são muito diferentes daquelas do líder tradicional. São pessoas que inspiram as outras por 5 atributos principais. A primeira delas é a capacidade que alguns líderes têm de construir com suas equipes causas. A segunda grande característica é a capacidade de formar outros líderes, e não apenas seguidores. A terceira característica é a capacidade que esses líderes têm de liderar fora. Essa é a verdadeira liderança 360 graus. Quarta característica é a capacidade de fazer mais do que o combinado. A quinta e a mais fundamental das características, dessas forças desse novo líder, é a capacidade de inspirar pessoas pelos valores. Agora, vamos falar da primeira competência do líder inspirador. A capacidade de construir causas, de levantar bandeiras com sua equipe. Os líderes realmente inspiradores, eles fazem alguma coisa completamente diferente dos líderes tradicionais ou dos líderes não inspiradores. Eles conseguem mobilizar suas equipes, ou membros da família, ou pessoas de um país, os cidadãos, ou equipe de trabalho, o que seja, eles conseguem mobilizar em torno de alguma coisa comum. Eles conseguem indicar e construir com essas pessoas um rumo, um objetivo a ser alcançado, um posicionamento, alguma coisa que realmente mobiliza as pessoas em direção a um alvo pré-determinado. E o líder ou a líder é aquele que inspira, anima, motiva ideias, pessoas e projetos. Inspirar é encher de fôlego, encher de vida. Animar é dar alma, animação, para que as coisas sejam feitas naquilo que elas precisam ser feitas. Motivar é movimentar. Por isso, o líder ou a líder é aquele que consegue inspirar, animar e motivar a partir de valores. O que é um valor? É aquilo que faz com que eu faça algo com sentido. Uma causa é a razão de ser da carreira de uma pessoa, dos membros de uma família, de uma empresa, de um grupo que tem alguma coisa em comum a ser realizada. A causa é uma bandeira, é alguma coisa que transcende o dia a dia. No caso de uma empresa, transcende o job description, transcende aquilo que é esperado das pessoas. No caso mesmo de uma organização, transcende simplesmente a missão ou a visão. É alguma coisa que indica o rumo, o caminho, que une as pessoas em torno daquilo que você quer alcançar. O líder, ele tem que passar para os liderados aquele papel de que os liderados percebem o líder como alguma coisa dizendo o seguinte, eu vou seguir, isso me inspira e eu vou seguir esse líder porque eu acho que esse é o caminho. Eu acho que deveria ser obrigação de qualquer político, por exemplo, quando faz uma campanha, de anunciar claramente a causa que se propõe. Por que os eleitores devem votar naquela pessoa? Da mesma forma, o presidente de uma empresa ou diretor de uma unidade de negócio, também quando assume o cargo, deveria se sentir na obrigação de deixar claro com essas pessoas aonde é que pretendem chegar. Eu luto pelas causas éticas, quer dizer, isso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu luto pelo bem-estar e pela sustentabilidade da minha vida e da comunidade que vivo. Liberdade de expressão. A educação, acho que é uma causa que não pode ser esquecida. Só através da educação e do conhecimento é que a gente vai ter um país melhor nas próximas gerações. Eu defendo justiça acima de tudo e igualdade sempre. Existem 3 questões essenciais na vida. Quem somos nós, de onde viemos e para onde é que nós vamos? Eu acho que a causa, ela diz respeito bastante a essa terceira questão, que é bastante essencial na vida. Ela não fica tratando do passado nem do presente, não é de onde eu vim, aonde estou, mas sempre para onde é que eu vou. Ou seja, essa questão transcendental, para onde nós vamos, para onde nós vamos. A causa é isso. Ela indica um rumo, indica um propósito comum. Eu me lembro, inclusive, de uma frase do filósofo alemão,
o Nietzsche, que ele diz assim, quem entende o porquê, suporta o como. E eu vejo muitas vezes os líderes, principalmente nas empresas, também os políticos, exigindo muitos sacrifícios das pessoas. Então, às vezes, os líderes querem que as pessoas trabalhem mais, ou o pai quer que o filho estude mais, quer que as pessoas deem o melhor de si, e às vezes se esquecem de colocar o porquê. Eu tenho uma definição de líder. Eu acho que líder é um cara que tem duas características. Ele sabe o que quer e ele quer o que ele sabe. Sabe o que quer? Quer dizer, ele dá um sonho. Quer o que sabe, quer dizer, ele quer que o sonho se concretize, ele não quer a glória de concretizar o sonho. Então o que ele faz? Ele compromete todo mundo com o seu sonho. Daí a pouco tempo o pessoal está seguindo o sonho, não mais a ele como pessoa. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Durante décadas, eu diria até durante séculos, os líderes tradicionais procuraram motivar suas equipes, as pessoas que transitam em torno de si, através do cumprimento de metas e de resultados, de acenar para metas ou para determinados resultados ser atingidos ou superados e de recompensar as pessoas pelo atingimento dessas metas ou de resultados. Nada de errado com isso, porque realmente não existe liderança sem resultado, como já bem alertou o Peter Drucker, que é o maior guru de management e que foi praticamente o inventor do chamado Management by Objectives, ou seja, a gestão por objetivos ou por resultados. Eu acho que isso é correto, é necessário. O ponto que eu quero marcar é de que não é mais suficiente. O líder tem essa capacidade de mobilizar as pessoas, de inspirar as pessoas, e isso diferencia do gestor tradicional, que faz isso mais de uma forma estruturada, pré-determinada, com algumas métricas. O que vai prevalecer cada vez mais é o gestor que tem capacidade de liderança, né? Ou seja, o gestor que combina essas duas coisas. Ele é eficiente, mas ao mesmo tempo ele inspira e mobiliza as pessoas. Não adianta apenas os líderes hoje, um pai de família, tentar motivar os seus filhos pelo boletim escolar, pelas notas específicas, ou o líder de uma equipe tentar motivar os membros da sua equipe simplesmente para superar a meta de rentabilidade ou de economia de custos ou de conquista de novos clientes ou de faturamento, receita, etc. Tudo isso continua sendo necessário, mas não vai mais conseguir obter o melhor das pessoas. Eu cobro engajamento na causa, eu acredito na responsabilidade. A primeira vez eu converso, falo que tem que estudar, que não pode ter nota baixa, senão ela não vai chegar onde ela quer. Bom, depende da nota baixa, né? Nota alta é consequência do interesse que ele vai ter, motivação e eu costumo colocar de castigo tirando as coisas que ele mais gosta de fazer. Eu me recordo de um momento bastante importante na minha história, aconteceu há cerca de 40 anos atrás, e até eu tenho a impressão de que foi esse fato que me despertou de uma forma muito evidente para essa história da causa e a força da causa. Eu estava nos Estados Unidos, onde eu estava estudando, fazendo o meu mestrado, e no final de semana, junto com alguns colegas da universidade, nós resolvemos ir até Houston visitar a NASA. Em determinado momento da visita que nós estávamos fazendo, nós saímos de um prédio da NASA para passar para outro prédio, e nós notamos que tinha um faxineiro, um senhor já de idade, vestido numa roupa bastante especial, diferente, aspirando ou fazendo a limpeza em determinados carpetes que estavam ali naquele hall do edifício, junto ao elevador que nós iríamos subir. E um colega meu perguntou a ele, o que é que o senhor está fazendo? E a resposta dele para mim foi bastante emblemática. Ele disse assim, eu estou ajudando a colocar um homem na Lua. Isso me causou um espanto inicial e um momento de uma profunda reflexão. Foi realmente um fato bastante marcante, porque todos hão de se recordar que em 1961 o presidente Kennedy anunciou uma causa para a nação, que era, ele disse mais ou menos assim, até o final desta década nós colocaremos um homem na Lua e o traremos vivo de volta. E realmente criou a NASA a partir daí, uma mobilização muito grande das forças da sociedade americana com esse objetivo em mente de colocar o homem na Lua, e aconteceu. It's one small step for man, one giant leap for mankind. No momento em que esse faxineiro colocou assim, que ele estava ali, a missão dele não era simplesmente fazer faxina, mas ele estava ajudando a colocar um homem na Lua,
eu entendi com profundidade o significado e a força que uma causa explícita e bem clara tem no comportamento das pessoas. Eu creio que um bom líder, primeiro ele tem que definir qual é a estratégia, qual é a causa que ele está buscando. Depois é o engajamento da sua equipe nessa causa, né? Como vender e como trazer esse pessoal nessa causa. Eu acho que hoje as pessoas elas não querem só um emprego, elas estão procurando algo além. E nós temos vários papéis, não só o papel do profissional na hora que você está dentro da empresa, mas dentro da sociedade que você está, dentro da sua família, com o pai, mãe, esposa, filho, professor, marido, colega, amigo. Então nós temos que trabalhar todos esses lados dentro da equipe, né? Eu acho que isso que as pessoas estão procurando, não só um emprego, mas também uma satisfação pessoal e profissional. Eu acho que isso que nós temos que levar para as nossas equipes. E aí essas equipes vão trazer resultados muito além do que todas as outras. Os líderes mais competentes que eu conheço são aqueles que conseguiram, juntamente com as suas equipes, formular de uma forma clara e inequívoca a causa que todos deverão se mobilizar, ir atrás e tentar transformar em realidade. Eu acho que quando a causa está muito clara, ela consegue realmente um fator mágico, vamos dizer assim, que é transformações em realidade, que é aumentar a eficácia, que é aumentar a performance, que é conseguir realmente se chegar lá, aonde se sonhou chegar algum dia. Fala-se que o negócio de aviação é um negócio apaixonante, onde a paixão ele está presente, não importa em que parte do negócio você esteja. Se você é um mecânico, se você é um piloto, se você é um engenheiro, se você é um empresário, mas diz que a paixão está lá presente. Na Embraer, eu encontrei um conjunto de pessoas desesperançados naquele momento, mas absolutamente assim ligadas à empresa. A empresa não era um trabalho, era quase que uma vida. Eu acho que a mágica da aviação estava imbuída no espírito daquelas pessoas. Um outro exemplo bastante emblemático é dado pela doutora Zilda Arnes, que fundou e dirigiu durante bastante tempo a Pastoral da Criança, com uma causa bastante clara e explícita, e que conseguiu realmente penetrar na corrente sanguínea das pessoas. Afinal de contas, ela tinha cerca de 270 mil voluntárias que trabalhavam em torno dessa causa. Não em torno dela, mas em torno dessa causa, dessa bandeira que ela empunhou de uma forma bastante clara, que era reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida de cerca de 2 milhões de crianças das populações carentes. Meu sonho era assim, de eu poder um dia ensinar todas as mães, as famílias, a saberem muito sobre como cuidar das crianças para elas não adoecerem, como educar as crianças para serem verdadeiros líderes. Isso começa já no ventre materno, da barriga da mãe. Outro exemplo bastante claro também, bastante significativo, é dado pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. Todos se lembram de Juscelino Kubitschek como tendo sido o homem responsável pela mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Mas não foi apenas isso. Não foi apenas construir uma nova cidade em 3 anos e 8 meses que o Juscelino Kubitschek foi capaz de fazer com a causa. A verdadeira causa dele era muito mais ampla, não era simplesmente a construção da cidade. A causa dele era a transformação do Brasil de um país agrícola, que ainda era na época, no final da década de 50, em um país industrial. Isso ele conseguiu implantando aqui o primeiro parque ferroviário, o primeiro parque automobilístico, o primeiro parque siderúrgico no Brasil. O Martin Luther King é outro exemplo também que tinha a causa, aquele enunciado dos sonhos que ele tinha. Eu tive um sonho. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho. O Barack Obama, que eu diria é o herdeiro principal desses sonhos do Martin Luther King, quando ele colocou, e por isso foi o primeiro negro eleito como presidente dos Estados Unidos, quando ele colocou com muita clareza yes we can, ou seja, a possibilidade da mudança, a crença na mudança que contagiou as pessoas, e é isso que faz realmente com que sonhos se transformem em realidade, com que estratégias se transformem em resultados palpáveis. Todo mundo tem sonhos. Quando o sonho é inspirador, ele se transforma em causa. E aí, ninguém segura. Foi
Foi o que aconteceu com José Roberto, o Zé Pescador. Ele foi alertado pela própria filha, Janaína, de que estava praticando a pesca de forma irresponsável. Bom, era um pescador que não tinha consciência, ecologia era uma palavra que não fazia parte do meu vocabulário, era muito imediatista, meu negócio era ir para o mar e transformar em resultado o que eu pudesse capturar lá. E um dia, eu, voltando da pescaria, estava separando os peixes, as lagostas, e a Janaína se aproximou e veio me perguntar o que era aquelas bolinhas laranja na barriga da lagosta. Aí eu disse para ela, estava cansado o dia todo do mar, eu falei, isso aí é ova. Aí ela me perguntou, o que é ova, meu pai? Eu disse, cada bolinha dessa ia ser uma lagosta. E a minha filha me perguntou, poxa, meu pai, por que você não deixa os filhinhos dela nascer primeiro? Eu fiquei sem resposta na hora, né, com a pergunta da minha filha. Um dia o Zé Pescador foi convidado para participar de um projeto de conscientização dos pescadores da ilha. Assim como minha filha, ela ajudou na minha transformação, ela me educou, a proposta era fazer um curso para os filhos dos pescadores e das marisqueiras, para essas crianças educarem os seus pais. A bandeira levantada pelo Zé Pescador inspirou outras pessoas, e foi assim que surgiu a Promar, uma ONG voltada principalmente para a educação ambiental da comunidade. Começar um trabalho aqui com os amigos, os pescadores da ilha, né, na Promar, para conscientizar o pescador do perigo exterminador que a pesca estava causando, não só para os peixes, mas para a própria atividade nossa, né, de pescador. O êxito da Promar transformou o Zé Pescador num empreendedor social, de reconhecimento nacional e internacional. Me interessa saber quais são os sonhos das pessoas que trabalham comigo, me interessa saber os sonhos de todo mundo, porque é aí que está. É justamente aí que essas pessoas precisam de apoio, né, de uma atenção sua nisso daí. Para você também ser um parceiro do sonho dessa pessoa, né? Então nós compartilhamos sonhos. Uma causa não é simplesmente um slogan. Não adianta simplesmente um líder chegar um dia e anunciar para a sua equipe, aqui está a nossa causa, é isso que todos temos que seguir. Isso não vai funcionar. É melhor do que nada, mas não vai funcionar. Não vai fazer com que as pessoas realmente fiquem com brilho no olho, coloquem a faca nos dentes e partam para transformar aquela ideia em realidade, em resultado. O maior problema de hoje em dia na liderança é que o cara não compromete o outro com o seu sonho. Ele quer impor o sonho para o outro. Ele quer que o outro entre no sonho dele sem estar comprometido. Não vai dar certo. Cada método vem de cima para baixo. Tem a parte boa que eles estruturam e você fica focado apenas nas metas deles. E tem a parte ruim que você não tem o envolvimento, né? A gente tem noção de quais são os principais ideais que a gente tem que perseguir, tanto na nossa área quanto da nossa empresa. Acredito que se isso não está escrito, explicitado, pelo menos as pessoas têm uma boa noção do que é. Tem ficado bastante evidente, e de uma forma inequívoca, que o grau de comprometimento das pessoas com a execução de uma estratégia, ou com a transformação de um sonho em realidade, com a consecução de alguns resultados, está diretamente vinculada ao nível de envolvimento que as pessoas têm na definição de uma causa. A história da Embraer, né? A ousadia que, digamos, homens tiveram lá na década de 40, de 50, de 60, de 70, foram gerações que foram passando o bastão dessa enorme curiosidade que é um país como o Brasil ter uma empresa de tecnologia tão avançada e em escala global, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes motivadores da minha atual equipe da empresa, que é não deixar esse bastão cair, pelo contrário, quer dizer, que a Embraer se transforme cada vez mais em uma empresa global. Eu tenho observado de uma forma bastante frequente, nesses últimos anos, que o principal desafio dos empresários, empreendedores, executivos que eu conheço, tem sido transformar as estratégias em realidade, tem sido na execução da estratégia. Execução tem sido a palavra-chave. Deixou de ser simplesmente conceber uma boa estratégia e passou a ser na transformação da estratégia em resultado. Aí, isso é que tem tirado o sono dessas pessoas. Uma recente pesquisa da HSM, feita com cerca de 1.000 executivos aqui no Brasil, deixou muito claro um percentual muito grande
desses executivos colocaram que seu principal pesadelo reside na execução das estratégias. Isso está ancorado também numa pesquisa mais ampla internacional feita pela conceituada revista Fortune Magazine, que colocou que apenas 10% das estratégias são transformadas em realidade. Apenas 10% das estratégias são implementadas. Ora, isso é um número bastante baixo. Isso realmente é de tirar o sono. Porque onde reside o problema principal? É a estratégia que não é bem concebida, a estratégia que não é consistente, a estratégia que não é inovadora ou inteligente, ou é na execução da estratégia? Eu coloco as minhas fichas muito mais nessa segunda parte. Coloco que a razão do fracasso das estratégias não reside nas estratégias. O capital intelectual das empresas é muito alto. E essas empresas, às vezes, 8, 10, 20, 30 executivos passam um fim de semana e realmente concebem uma estratégia extraordinária. O desafio é a segunda-feira seguinte, na hora de colocá-la em prática, na hora de tirar a estratégia do papel e transformá-la em realidade. As unidades onde os líderes conseguem estimular, mobilizar, encantar as pessoas, tendem a ter um resultado muito melhor do que aquelas onde as pessoas trabalham sem uma causa, sem uma inspiração, sem uma referência. Portanto, eu acho que a relação, salvo novamente os casos fortuitos, ela é direta. Onde tem boa liderança, existe boa performance. E liderança não é, volto a dizer, apenas a questão do número 1 ou os primeiros escalões da empresa. Ela pode estar em qualquer escalão, pode estar em qualquer nível da empresa. E aquele que for líder, aquele que for capaz de mobilizar, de estimular, de encantar o seu time, os seus clientes, certamente terá bons resultados. Eu sou uma pessoa movida a causas. Na década de 90, por exemplo, eu comecei a defender uma ideia que acabou virando uma causa para a empresa onde eu trabalhava, como diretor na Odebrecht, que é uma empresa de construção e engenharia. Nós estávamos em pleno processo de internacionalização da empresa e surgiu a ideia, que acabou virando a causa, que era mais ou menos o seguinte: consolidar a internacionalização da empresa através da penetração no mercado norte-americano. Foi uma causa bastante ousada na época. O que eu estava me propondo era ir para os Estados Unidos, implementar essa empresa em pleno mercado americano, que é o mercado mais competitivo do mundo. Mas essa que foi a razão pela qual essa causa passou a fazer sentido. Eu estava absolutamente convencido de que só seríamos respeitados como uma empresa genuinamente internacional se nós conseguíssemos vencer no altamente competitivo mercado americano. E foi isso que fizemos. Foi uma causa bastante ousada, mas eu acho que o sucesso dela veio não apenas da causa em si, mas do processo de construção dessa causa. Foi de conseguir mobilizar não só as pessoas que trabalhavam comigo, mas também de influenciar e de engajar aqueles que me lideravam, como era o caso do presidente da empresa, do fundador da empresa e também do meu líder empresarial mais imediato, que na época era o Renato Baiardi. Então conseguimos mobilizar e formar essa causa e ter sucesso dentro disso. Se você quiser aprofundar a reflexão sobre os temas abordados neste programa, visite nosso site www.lideresemAção.com.br e acesse o workbook. A gente também sugere o filme Invictus, que mostra Nelson Mandela e a força do seu ideal. Brothers, sisters, this is the time to build our nation. How do we inspire ourselves to greatness when nothing less will do? How do we inspire everyone around us? This is our destiny. No próximo Líderes em Ação, vamos abordar um dos maiores desafios de um líder: identificar, desenvolver e engajar novos líderes para perpetuar seu negócio ou causa. Fique ligado e até lá. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.